Galera, vou te falar uma parada, hein? O jogo do Esquadrão Suicida tá gerando muito hate, graças a todas aquelas coisas que aconteceram na história. Mas nenhuma tá desagradando mais os fãs do que os do Batman. Será que o jogo ele finalmente provou que sem a ajuda do roteiro, né, o famoso preparo, o Batman ele não consegue sobreviver e ele se torna um cara normal? Bom, vem comigo agora entender melhor tudo que tá rolando com essa parada aí. Bora! Galera, tô junto aqui do Breno pra te fazer um convite. Depois de 9 anos de canal, que a gente trouxe conteúdo diário no YouTube, eu dei uma missão pro Breno pra gente expandir nossas fronteiras e levar presencialmente a experiência em nerd até você. É isso, galera. Agora em abril vai estar rolando no Teatro Frei Caneca o Ei Nerd Show, que é um espetáculo inédito e além de muito conteúdo de cultura pop, a gente também vai trazer muito humor e interação com vocês aí da plateia. O espetáculo vai acontecer em todos os sábados e domingos do mês de abril e algumas sessões já estão quase lotadas. Pois é, se eu fosse você, já corre já pra garantir o teu ingresso. Aperta aqui no primeiro link da descrição, no comentário fixado, vai pra página da bilheteria e garante agora. Te vejo lá, hein? Ei, Nerd Trunks, Breno aqui. Galera, todo mundo sabe que o Batman ele sempre teve o preparo do lado dele, né? Isso é meio que o poder dele. E obviamente que esse preparo todo aí, quem dava pra ele eram os roteiristas das histórias, né? E com o passar do tempo, isso se tornou uma das marcas, né, do personagem, sendo uma obrigação sempre trazer o preparo com ele em todas as histórias e quadrinhos, deixando o Batman ele sempre um passo à frente dos inimigos ou, pra falar a verdade, de qualquer situação. Só que, galera, no novo jogo do Esquadrão, o Batman ele bateu as botas, né? Então será que isso provou que sem a ajuda do roteiro, o Batman ele se torna um cara normal, né? A ponto de realmente poder morrer pro Esquadrão Suicida? Ou será que o roteiro que não respeitou realmente todo o legado aí desse personagem? Bom, vamos lá. Primeiro, galera, uma coisa que todos os fãs do Batman precisam acreditar, né? Inclusive eu, é que o que aconteceu no jogo pode ser a prova que o Batman ele tá sempre com o preparo em dia. Porque se o cara ele tava sempre um passo à frente de qualquer situação, o Batman ele poderia ter imaginado um cenário onde toda a Liga da Justiça fosse controlada por algum maluco, né? E ela realmente se tornasse um sério problema pro planeta Terra. Nesse cenário, quem que seria louco aí pra tentar impedir toda a Liga da Justiça e entrar nessa missão suicida? Pois é, só o Esquadrão Suicida. Então, galera, como o Batman ele é um cara super inteligente, ele sabia que o Esquadrão não teria chance contra a Liga inteira, né? E muito provavelmente ele deixou aqueles equipamentos todos no QG da Liga, né? Justamente para os membros ali do Esquadrão Suicida usarem pra meio que dar uma bufada neles. E isso sem falar também daquele holograma, né? Que deu todas as dicas de como realmente encarar cada membro da Liga da Justiça, um por um. E fora que, muito provavelmente, ele tinha um traje anti-esquadrão, né, que seria um traje menos badass, justamente para os caras terem alguma chance numa luta contra ele. Porque sem toda essa ajuda, o jogo teria 10 minutos, galera. Porque vamos falar a verdade, né, gente? Só o Flash já era suficiente para acabar com geral do Esquadrão Suicida. E com tudo isso dito, aí que vem a pergunta. Eles conseguiram provar que o Batman precisa da ajuda do roteiro para vencer, né? E sem essa ajuda, o Batman ele bateria as botas? Claro que não. Tudo isso que eu falei, galera, eu duvido e muito que eles tenham pensado nisso tudo. Eles fizeram ali uma história que não respeitou o legado do Batman, muito menos o legado desse Batman em questão, né? Simples assim. Eles nerfaram e desconstruíram um dos Batmans mais poderosos de todos, que era esse aí daquela franquia Arkham, né? Que eu zerei todos os Batmans Arkham. Nossa, galera, sério, que paixão por esse jogo. Esse mesmo Batman aí, galera, ele lutou contra vários vilões com a mente envenenada pelo gás do espantalho e ele resistiu. Esse mesmo Batman ele lutou contra muitos vilões com uma doença seríssima e no final, além de se salvar, salvaria o Coringa, que foi justamente o cara que passou essa doença mortal pro Batman, né? E mesmo assim, ele ia salvar o Coringa também, galera. Né? E sem falar que esse Batman também teve a coragem de matar toda a Bat-família. Então, sim, galera, esse jogo ele mostrou que quando o Batman ele foi controlado pelo Brainiac, ele simplesmente quebrou a principal regra e matou pessoas que ele amava e confiava. Pô, galera, vocês acham que um Batman que tem coragem de matar faria o quê com o Esquadrão Suicida? Ele juntaria os caras, ele ia trucidar cada um, passar o carro sem dó nem piedade, então eles não teriam nenhuma chance. Mas com um roteiro questionável, as coisas foram bem diferentes, né? Por isso que eu tô achando que tudo isso faz muito sentido. E tudo, na verdade, era o preparo do Batman falando mais alto, sabe? Ele imaginou tudo isso e se preparou pra morrer e pra que toda a Liga da Justiça morresse também, né? Pra que a Terra fosse salva. Tanto, galera, que na cena que ele morreu, na cutscene, deu pra perceber que o capuz dele era de metal. Mas que metal? Talvez um papel alumínio? Porque não dá pra imaginar que qualquer capuz do Batman de metal, né, não aguentasse um tiro de pistola. Mesmo a queima-roupa, né? E se bobear, galera, do jeito que esse Batman ele era badass, esse capuz tancava até uma bomba atômica.
Mas enfim, né? Os caras eles preferiram ignorar tudo isso e deixar o Batman ir de realmente ir de Vasco, né? Ir de arrasta pra cima. Agora, é um mimimi meu de nerdola porque mataram o Batman? Pode até ser. Mas eu acho que pra matar um personagem desse tamanho, desse calibre, eles tinham que pensar mais no que o personagem representa, sabe? Se quer matar um Batman, então faz com mais respeito, sabe? Com mais amor. Faz igual a franquia do Cavaleiro das Trevas, né? Com ele sacrificando pra salvar toda Gotham e não numa cena sem sal, sabe? Traz uma luta marcante, diálogos potentes, né? Uma trilha sonora realmente de arrepiar, sabe? Faz dessa cena uma cena épica, que realmente fosse a altura aí do Batman e não uma cena humilhante, né? Como realmente foi. A própria Rocksteady ignorou tudo que ela mesma tinha construído na franquia Arkham. Deixaram o Batman, galera, ser completamente humilhado pela Arlequina, ser morto num mero banco de praça e ficou lá largado com as perninhas pra cima. E eu nem vou falar do fato do Superman ter força suficiente pra matar também a Mulher Maravilha, mesmo tendo uma estalactite de kryptonita cravada no peito. Só que contra o Esquadrão, né, galera, contra caras normais, ele foi de base. Bom, eu não quero nem me aprofundar muito nessa morte do Superman pra realmente não me estressar mais com esse jogo. Eu acho que eu já fiquei muito bravo, né? Já tô muito estressado, e estresse não faz bem, já tô ficando velho, já igual meu pai. Quer dizer, mas enfim, acho que é melhor realmente só deixar passar e até mesmo fingir que esse jogo não faz parte do canônico dos jogos de Arkham e seguir a vida. Mas enfim, o que você achou desse rolo inteiro aí com esse jogo? Você curtiu? Você não curtiu? Comenta aqui embaixo que eu tô muito curioso, porque realmente, galera, isso é polêmica. Mas enfim, é a sua opinião, comenta aqui embaixo. E se inscreve no canal que me ajuda pra caraca, galera, por favor. Tá rolando promoção, você clica nesse botão, você se inscreve e você já aproveita ali o mouse, ele vai automático pro sininho. E você sabe o que acontece quando você clica no sininho? Ah, você não sabe? Deixa eu te contar um segredo. Quando você clica no sininho, o próximo conteúdo mais top do YouTube vai ser lançado pra você na notificaçãozinha. E bom, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. Então não tem quem não queira clicar naquele sininho, né? Então já vai e clica lá, vai. Então beleza. Bom, falando no próximo vídeo, te vejo lá, beleza? Beijão e fui.